coisas negativas na igreja de Corinto. No verso 2 do capítulo 11 ele diz: eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu transmiti em vocês. Então, no que diz respeito a isso, eu elogio. Agora, aqui no verso 17, quando ele vai falar sobre a ceia, ele vai falar assim: nisso eu não posso elogiar vocês. Eu não posso elogiar vocês. No capítulo 15, no verso 1, ele diz que aqueles cristãos em Corinto ainda estavam empossados pelo Evangelho. Diz: venham lembrar-lhes que o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês continuam firmes. Então você vê que Paulo fala que os coríntios continuavam firmes nesse Evangelho, mas que ainda assim aqueles irmãos estavam passando por uma série de problemas ali. Isso nos ensina, a primeira coisa que isso nos ensina é que isso faz com que a gente tenha sabedoria de lidar com a igreja de Deus. Né? Porque muitas das vezes nós olhamos para a igreja somente em termos negativos. Nós somos super críticos da igreja. E nem essa foi a postura de Paulo. Paulo por hora elogiou a igreja e Paulo por horas falou assim: nisso eu não posso elogiar. Quando João escreve as cartas no livro da revelação do Apocalipse, entregando a revelação de Jesus Cristo, ele não entrega só críticas à igreja. Ele reconhece os pontos positivos também. E isso nos ensina que nós devemos ter muita sabedoria, como nós falamos da igreja. Existem muitas pessoas aí fora que só sabem criticar a igreja, criticar. A igreja merece críticas muitas vezes. Mas não existem só coisas ruins na igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando igreja verdadeiramente cristãs. Porque existem supostas igrejas aí fora que não são igrejas mais. E nisso nós podemos criticar. Se tornaram sinagogas de Satanás, porque abriram mão do Evangelho, porque estão ensinando outra coisa que não é o Evangelho. Mas esse não é o caso, porque Paulo fala em Coríntios que eles estavam retendo o Evangelho. Mas havia série de problemas. Havia pecados, havia imoralidade, havia divisão. Nós vimos isso aqui, nós estamos vendo isso aqui em todo o livro de Corinto. Mas o fato de se haver essas coisas lá não significava que aquilo deixou de ser uma igreja. Havia problemas a serem corrigidos corretamente, e é por isso que Paulo escreve, mas ela ainda era uma igreja com todas as suas imperfeições. Ela era uma comunidade dos santos. Paulo começa falando sobre isso no capítulo 1. Então tome muito cuidado quando você for falar da igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é esse povo em que o Deus Pai entregou o seu Filho para morrer por ela. E aqui chega o momento de Paulo falar que, olha, eu não posso elogiar vocês, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. E esse é um dos motivos pelos quais eu coloquei o tema dessa mensagem, de cultuando para juízo. Paulo fala sobre essa reunião, não para melhor, mas para pior, não somente no verso 17, mas ele também fala isso aí no verso 33, quando ele fala que se alguém tem fome, come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Não se reúnam para juízo. Então Paulo começa essa parte desse texto aqui, né, porque isso está dentro de uma carta só, falando sobre isso, dizendo que eu não posso elogiar vocês a respeito desse assunto que eu vou começar a falar. E por que ele não pode? No verso 18 Paulo diz: porque antes de tudo eu estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. Então Paulo fala aqui no verso 18 sobre o motivo pelo qual ele não podia elogiar os cristãos em Corinto. E o motivo pelo qual Paulo não podia elogiar os cristãos é porque eles estavam divididos. É porque haviam facções na igreja em Corinto. E isso é evidenciado pelo capítulo 2.
Pelo capítulo 1, perdão. Pelo capítulo 1, no verso 18, no verso 10. Ele diz: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha quem Paulo apela. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço-lhes que estejam todos de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Clói, de que há brigas entre vocês. Estava havendo brigas na igreja de Corinto. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Cristo tem facção? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Vocês foram salvos em nome de quem, afinal? De Pedro, de Paulo, de Cefas, de Apolo? Não! Vocês não são povo de Paulo, vocês não são povo de Pedro, vocês não são povo de Apolo, vocês são povo de Cristo. Vocês não foram batizados em nome de Paulo, vocês não foram batizados em nome de Apolo. Vocês foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O povo de uma igreja não pertence à sua liderança, não pertence àqueles a quem Deus colocou sob seus cuidados, para liderá-las, para pastoreá-las. Paulo chama os pastores de mordomos, e o mordomo cuida de algo que não é dele. O mordomo não cuida de algo que é seu. O mordomo que cuida de uma casa, ele cuida de uma casa para outro, para o dono da casa. E essa é a lógica do que Paulo está dizendo aqui. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, verso 14 do capítulo 1, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Então esse era o problema que estava havendo lá em Corinto, e Paulo está dizendo que esse problema estava afetando os cristãos em seu momento, por assim dizer, um dos seus momentos mais importantes comunitários, que era quando aqueles cristãos se reuniam para comer do pão e beber do cálice. E Paulo está falando assim: quando vocês se reúnem dessa maneira, vocês se reúnem para mal. Existe uma forma de se reunir como igreja para mal. É o que Paulo está dizendo. Existe uma forma de cultuar para mal, que não é para bem. Que não produz benefício espiritual, mas que produz juízo. É o que Paulo está dizendo. Existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. No verso 19, Paulo continua falando sobre ainda esse assunto. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Então Paulo está dizendo assim, é até necessário que isso aconteça, para que os aprovados apareçam, surjam, se manifestem e falem. Há uma dimensão, às vezes, na divisão da igreja, que é algo que, obviamente, nós temos que evitar, mas que muitas das vezes podem acontecer, como aconteceu na igreja em Corinto, que é, nesses contextos, Deus levantar pessoas aprovadas. Deus levantar pessoas que vão se pronunciar, que vão se manifestar, e é isso que Paulo está dizendo aqui. E é até necessário que haja divisões para que também os aprovados se tornem conhecidos. Então, esse era um dos problemas da igreja em Corinto. Isso mostra como é a realidade da vida comunitária. A vida comunitária não é um passeio no bosque cor-de-rosa. A vida comunitária é esse entranhamento que muitas das vezes promove rusgas e atritos. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, não, a gente precisa voltar à igreja do primeiro século, a gente precisa voltar
a ser uma igreja como a igreja do primeiro século. Né? Aí certo pastor um dia falou assim, qual? A de Corinto, que tinha imoralidade, divisão, a da Galácia, que estava ouvindo os judaizantes. Qual igreja? A dos Tessalonicenses, que estavam achando que Cristo ia voltar amanhã e estava abandonando seus trabalhos, seus empregos. Qual igreja? Porque a gente muitas vezes imagina que a igreja do primeiro século era mil maravilhas, perfeita. A igreja de Jerusalém, que Ananias e Safiras mentiu e Deus matou os dois no meio da congregação. Qual igreja? A igreja, meus irmãos, enquanto aqui nessa terra, nunca foi perfeita e nunca vai ser perfeita, porque a igreja perfeita está no céu, dos pecadores glorificados. E quando nós nos reunimos, e quando alguém decide se tornar um membro de uma igreja, se pactuar uma igreja, com todos os seus deveres e suas responsabilidades, essas pessoas precisam saber sobre isso. Que a vida da igreja não é uma vida de fantasia. A vida da igreja é uma vida difícil. São pecadores reunidos por Cristo, com culturas diferentes, costumes diferentes, formas de pensar diferentes. Mas ainda assim, é a igreja de Deus. É a igreja de Deus. E eu vou te falar uma coisa, não existe nenhum outro lugar melhor do que a igreja. Não existe. Para um cristão. Com todos os problemas que a igreja tenha. Não existe. No verso 20, a partir do verso 20, Paulo começa a falar sobre propriamente a consequência prática dessa divisão. Então havia uma divisão, havia partidarismo. E o que estava acontecendo? Qual era a consequência disso? Bom, no verso 20 Paulo fala, quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, a palavra se reúne aparece 5 ou 6 vezes em todo esse texto que a gente leu aí. Se reúnem. Quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Então, qual era a consequência do partidarismo na igreja em Corinto? A consequência é que estava havendo uma prática comunitária errada. Os cristãos estavam reunidos no mesmo lugar, mas eles não estavam comendo juntos. Eles não estavam partilhando juntos. Por quê? Porque haviam pessoas que estavam comendo antecipadamente. E não só comendo antecipadamente, mas estava comendo mais do que deveria. É o que Paulo diz, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. E aqui a gente precisa entender que existia algo no primeiro século que era chamado de a festa da fraternidade entre os cristãos. Isso é importante explicar, porque a gente fica assim, né? A gente lê isso aqui, mas com a cabeça no nosso tempo. Né? Então, assim, como é que alguém pode ficar embriagado? Né? Isso é quase que impossível de acontecer hoje aqui, comer muito. Né? Ou ficar embriagado numa reunião. Né? Mas havia uma festa no primeiro século que era chamada festa de fraternidade, que a igreja se reunia para comer e para beber, e para se confraternizar. E depois dessa festa havia a ceia. Havia a ceia, que era a refeição espiritual dos cristãos. Existem 2 referências no Novo Testamento a esse banquete. Uma está lá em 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2. No verso... Eu vou ler a partir do verso 12. Esse texto de 2 Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro está falando sobre os falsos mestres. Depois em casa você pode ler com mais calma o capítulo todo. E aí no verso 12, olha o que ele diz aí. Esses, os falsos mestres,
Porém, como animais irracionais, a forma carinhosa como Pedro se relaciona aos falsos mestres, como animais irracionais, as pessoas do nosso tempo que são sensíveis, né, não podem ler Pedro, não podem ler Paulo. Com animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nasce para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Se banqueteiam, a ideia de banquete. Então essa é uma referência indireta de que haviam falsos mestres entre os cristãos dispersos a quem Pedro escreve. E ele está dizendo que eles, enquanto se banqueteavam entre aqueles cristãos. Tem outra referência a isso que está em Judas também, que também Judas escreve falando sobre os falsos mestres. E ele fala sobre isso no verso 12. Certo? No verso 12, olha o que Judas vai falar aí. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. As festas de fraternidade que vocês fazem. Banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação de frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Então, essas duas referências a banquetes e a Judas se refere à festa de fraternidade, era esse momento em que os cristãos do primeiro século se reuniam para comer juntos. Era um momento de comunhão. E é nesse contexto que eles estavam aqui, que Paulo fala em Corinto, voltando para o nosso texto, que eles estavam embriagados, que uns estavam comendo mais do que os outros. E enquanto uns ficavam embriagados, outros ficavam com fome. E no verso 22, olha o que Paulo vai dizer. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Então, veja que Paulo fala duas coisas nesse verso 22 importantes aí. Que agir dessa forma, manter esse espírito faccioso, esse espírito de divisão na igreja, é menosprezar a igreja de Deus. É menosprezar a igreja de Deus. É não honrar a igreja de Deus. Existem certas coisas que nós fazemos que nós menosprezamos a igreja de Deus. Quando nós não preocupamos com os nossos irmãos. Nós estamos menosprezando a igreja. É o que Paulo está dizendo. Aqueles cristãos, quando eles comiam, uns comiam muitos e outros não comiam nada, ficavam com fome, eles estavam desprezando a igreja. Porque a igreja não é o prédio, certo? Não é o prédio. A igreja são as pessoas a quem Deus salvou, que são habitadas pelo Espírito de Deus. Então Paulo está dizendo que essa prática que estava ocorrendo na igreja em Corinto era menosprezar a igreja. E menosprezar a igreja é menosprezar Cristo. Como assim, Lucas? Menosprezar a igreja é menosprezar Cristo? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Quando Saulo perseguia a igreja e Cristo apareceu para ele, o que Cristo falou para Saulo? Por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Cristo se identifica com a sua igreja. Cristo não estava ali em Jerusalém no primeiro século e Saulo estava correndo atrás de Cristo, querendo matar Cristo. Cristo já havia subido aos céus. Mas Saulo estava perseguindo e matando os cristãos e Jesus aparece para ele e fala assim: por que tu me persegues, Saulo? Porque perseguir os cristãos é perseguir a Cristo. E menosprezar a igreja é menosprezar a Cristo. Essa é a lógica do que Paulo está falando aqui. Por isso que não tem como ser cristão e viver fora da igreja. A não ser que tu creia num Cristo decapitado. Você crê num Cristo decapitado? Você crê numa cabeça sem corpo?
Se você não crê numa cabeça sem corpo, então você não pode ser cristão fora da igreja. Não interessa as frustrações que você teve. Não interessa quão machucado você ficou. A igreja é o corpo de Cristo. E se você foi salvo, o teu lugar é na igreja, onde Cristo cuida, onde Cristo nos ensina, onde Cristo nos exorta, onde nós comemos do pão e bebemos do cálice. É a igreja. Você não pode evitar a igreja. Se você ama a Cristo, você não pode evitar a igreja. Por mais que você vá passar raiva, às vezes, com ela. Mas a igreja é o corpo de Cristo. E se você ama a Cristo, você tem que amar a igreja. Você tem que amar a igreja. É isso que Paulo está falando. Menospreza a igreja de Deus. E a outra coisa que Paulo fala é que eles envergonham os que nada têm. Eles envergonham o que nada têm. Eram os pobres da comunidade. Os pobres da comunidade que nada tinham ficavam sem comer porque haviam cristãos se embriagando. Haviam cristãos comendo demais. Haviam cristãos glutões que não se preocupavam se aqueles que nada tinham comido ou não. E isso é um pecado. Porque isso também é desprezar a igreja. Isso é desprezar aqueles que nada têm. Tiago também falou sobre isso na sua carta, quando ele fala que estava havendo acepção de pessoas. Quando os ricos chegavam na comunidade, e a comunidade colocava os ricos nas primeiras fileiras. E os pobres eram tratados com diferença. Tiago fala sobre isso na sua carta. E isso é um pecado. Isso é um pecado. Isso é menosprezar a Deus, isso é pecar contra Deus. E Paulo fala: o que posso dizer a vocês? Eu devo elogiar vocês? Nesse assunto, certamente eu não posso elogiar vocês. Eu não posso elogiar. Porque vocês estão mantendo um espírito de divisão. Vocês estão mantendo um espírito de facção. Vocês estão fracionando o corpo de Cristo. E vocês não podem fracionar o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é um. É um. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. É o que Paulo escreve aos Efésios. E há um só corpo, há uma só igreja. Quando nós estudamos na teologia sobre a igreja, nós falamos que a igreja é una. Una. Por mais que nós tenhamos muitas denominações, muitas expressões de fé, mas no que diz respeito àquilo que são centrais, nós somos uma. Nós somos irmãos. Mesmo metodistas, batistas, anglicanos, presbiterianos, evangélicos no geral, se creem na doutrina dos apóstolos, se creem no evangelho, é uma igreja. Uma igreja. E por isso que isso é um pecado contra a igreja. No verso 23 ele continua: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, qual é o fundamento pelo qual... Olha que interessante. Olha o que Paulo introduz aqui, num assunto em que ele começa a falar sobre a divisão na igreja. Enquanto eu preparava e enquanto eu estudava o texto essa semana, Paulo poderia ter usado outras coisas para tratar sobre isso. Para tratar a fratura que havia na unidade da igreja em Corinto.
mas o assunto que ele usa para tratar da fratura da unidade da igreja, a fratura na unidade da igreja, é o pão e o vinho. É a ceia. É a ceia. Talvez porque será a ceia seja aquele ambiente de comunhão, onde há fraternidade, onde há abraço, onde há afeto. E principalmente porque a ceia aponta para a cruz. Para a cruz. O pão que representa a carne de Cristo, do qual nós fomos expostos aqui na EBR mais cedo. E o vinho que representa o sangue derramado de Cristo. O fundamento pelo qual a base teológica que Paulo utiliza para ajustar a fratura na unidade da igreja é o Cristo crucificado. É o Cristo morto. É a crucificação, é a obra redentora de Cristo. E por que a obra redentora de Cristo? Porque por meio da cruz de Cristo, Deus uniu gregos e gentios. Deus uniu ricos e pobres. Deus uniu senhores e escravos. Deus uniu homem e mulher. E Deus fez um só povo. Deus derrubou todos os muros de inimizades culturais por meio da obra da cruz de Cristo. Deus derrubou o muro, a parede de separação. É o que Paulo fala em Efésios. E dos dois povos fez um povo. Um povo. É por isso que na comunidade de Cristo não pode haver acepção de pessoas. É por isso que nós não fazemos distinção. É por isso que quando o rico chega aqui, a gente chama ele para a primeira fileira e deixa o pobre lá atrás. Isso é um pecado. É por isso que nós não tratamos as pessoas que são diferentes de nós como pessoas de segunda categoria. É por isso que o racismo é pecado. Por isso que o racismo é pecado. Não é? O que havia no primeiro século? Racismo. Como assim racismo? É porque quando a gente pensa em racismo hoje, a gente só pensa em racismo em termos de branco e negro. Mas racismo não é só isso. Não se resume a isso. Mas havia um problema entre judeus e gentios no primeiro século. Né? Então é por isso. É por isso que as facções na igreja são pecados. A ira, a discórdia, a porfia, as dissensões. É isso que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos abrir. Quando ele fala sobre as obras da carne. Gálatas capítulo 5, 19. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias. Agora aqui, para o que nós estamos tratando, inimizade. Inimizade. As facções produzem inimizade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, não é isso que estava vendo em Corinto? Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. Isso é obra da carne. Isso é obra da carne. A gente costuma achar que demônio na igreja é só quando a pessoa cai e fica babando e se batendo no chão. Né? Mas tem muitos endemoniados em muitas igrejas, irmãos. Cheio de ira.
cheio de discórdia, cheio de dissensão, fazendo panelinhas. Isso é uma fratura na unidade da igreja. E isso é um pecado sério. Né? Tem um pastor muito famoso, vocês conhecem, né? O tio Nico. Que ele diz que quando Satanás entrou em Judas, Judas não é isso? Judas não caiu no chão e ficou babando. Satanás entrou em Judas e o que Judas foi fazer? Foi vender Jesus. Não é isso? Então, tem muita gente possuída por demônios dentro da igreja, que não estão se batendo, mas estão criando facções, estão criando dissensões, estão fazendo panelinha, estão colocando um contra o outro. Não gosto de fulano, não. Não fui com fulano. Isso é pecado, irmãos. E isso é muito sério. Porque isso é uma fratura no corpo de Cristo. Você não escolhe os irmãos que você tem. Você não pode escolher os irmãos que você tem. Você não pode reclamar com Deus os irmãos que você tem. É claro que nós podemos discordar de muitos deles. E em alguns momentos você vai falar assim, né? Como eu ouvi um pastor certa vez, Senhor, é meu irmão mesmo? Mas isso não muda o fato de que você tem que amá-lo, e que você tem que suportá-lo, e que você tem que ter paciência. E que muitas das vezes você vai ter que aprender a lidar porque ele é diferente. Certo? Porque também se tivesse uma igreja com todo mundo igual a você, com certeza essa igreja seria um inferno. Seria um inferno. Seria um inferno. Então, Paulo fala sobre essa divisão, trazendo à luz a mesa, o sangue, o corpo, o sacrifício de Cristo. O sacrifício, a obra de Cristo na cruz. E isso é tão importante, isso é tão valioso para a gente, porque às vezes a gente está falando da ceia aqui, mas eu lembrei de outro texto aqui agora, que Jesus fala que se quando você for trazer a tua oferta, e se você lembrar que tem um irmão que tem algo contra ti, essa passagem é muito interessante, porque ela fala assim, se tu lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, vai até ele. A passagem não fala que o irmão que tem algo contra ti, para você esperar ele ir até você. A passagem diz que se você sabe que ele tem algo contra ti, vai até ele. Isso é conciliação. Isso é perdão. Vai até ele. E, gente, olha, talvez o pastor seja a pessoa mais experiente nisso para falar, mas eu vou dar um chute aqui. Talvez 70% ou 80% dos problemas na igreja poderiam ser resolvidos se as pessoas agissem dessa forma. E não procurassem a liderança. Ah, pastor, fulano. E aqui eu vou falar isso porque eu fui eleito, né? Não me venha com isso, se você não foi procurar o irmão ainda. Não me venha procurar para falar de um irmão, de um problema, se você não foi até ele ainda. E eu acho que eu posso falar, não procure também o pastor Everson, não procure o conselho. Oi? Livra-nos do mal. Não procure o conselho antes de você procurar o irmão. Porque essa é a instrução bíblica. As pessoas pulam as etapas. Você tem que levar o conselho quando você já tentou o quê? Com o irmão, ou e depois com 2 ou 3 testemunhas. Levam à igreja. Mas as pessoas querem levar à igreja sem ter ido conversar com o irmão. É porque na maioria das vezes é problema, né? É porque são picuinhas, são coisas bobas.
E nós precisamos ser maduros para viver em comunidade. As pessoas são diferentes. As pessoas não têm que pensar igual a você. As pessoas não têm que ser igual a você. A sua vontade não tem que prevalecer necessariamente. Porque o mundo não gira em torno de você. E nem a igreja. E nem a igreja. Então a ceia é esse ambiente onde nós somos lembrados e expostos daquilo que Cristo fez por nós, e não só daquilo que Cristo fez por nós, mas do significado disso e na formação disso para a igreja. Em como a obra de Cristo, ela fundamenta e ela constitui a unidade da igreja. A unidade da igreja não é algo que nós produzimos. Nunca se esqueça disso. Nós não produzimos unidade. Quem produz unidade é Deus. Nós somos chamados a preservar a unidade. Preservando a unidade do vínculo da paz. Nós não produzimos unidade. Porque quem salva e quem regenera é Deus. Quem revela a sua palavra é Deus. E aqueles que concordam com isso, aqueles que são salvos e aqueles que são salvos se juntam à igreja, e isso é a unidade. Não é algo que nós produzimos, mas o que está sobre nossas mãos, sobre nossa responsabilidade como comunidade redentor, como igreja em Cabo Frio, é manter a unidade no vínculo da paz. A unidade não a qualquer custo, ok? Que isso fique claro. Porque o mesmo espírito que produz unidade é o espírito da verdade. Porque tem muitas pessoas aí fora pedindo unidade sob a justificativa das coisas mais espúrias que a gente pode ver hoje dentro das igrejas evangélicas. E aí nós não podemos concordar com esse tipo de unidade. A unidade é a unidade do espírito. Né? As pessoas hoje querem ensinar um monte de porcaria nos púlpitos e quando você reclama, mas e unidade? Daí, que unidade, meu amigo? Você está ensinando algo que o Espírito não inspirou, que os apóstolos não ensinaram. Não tem unidade para isso. Mas nós somos congregados e nós somos juntados pela obra vicária da pessoa de Jesus Cristo. No verso 27, Paulo diz, por isso, depois dele dizer que a base e o motivo que sustenta a igreja, a unidade da igreja é a obra de Cristo, Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu. Réu, o que é um réu? É um culpado. É um réu. Será réu do corpo e do sangue. Veja, olha só. Vamos lá. Aquele que come o pão ou bebe do cálice indignamente. Bom, o que é comer o pão e beber o cálice indignamente à luz do que Paulo falou? Comer o pão e beber o cálice indignamente não é comer o pão e o cálice indignamente depois de ter, eu pequei essa semana. Normalmente a gente perde a profundidade desse texto porque as pessoas ficam querendo colocar um monte de coisa aqui do indignamente. E elas não se atentam ao contexto. E aí a gente para pensar o quão sério é a divisão na igreja quando a gente para pensar sobre isso.
Comer o pão e beber o cálice indignamente é comer o pão e beber o cálice com espírito dividido, com espírito faccioso. Isso é comer o pão e beber o cálice indignamente. É comer o pão e beber o cálice, é cear com inimizade no coração com o irmão, com ciúme, com rixa, com partidarismo. E cear dessa forma é se tornar réu do corpo e do sangue. É se tornar culpado do corpo e do sangue. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Nós deveríamos nos preocupar mais com a unidade da igreja e com o nosso coração. E isso é interessante porque ele fala que não é réu da igreja. Né? É réu do corpo e do sangue. Embora a igreja seja o corpo, mas a ideia aqui é réu do sacrifício que Cristo fez e derramou. Você se torna culpado. Por quê? Porque comer o pão e beber do cálice, que é o que sustenta e forma a igreja só é possível por causa da obra de Cristo. Comer do pão e beber do cálice, com facção, inimizade, porfia, rixa, partidarismo, é se tornar réu, é se tornar culpado. Isso é um pecado contra Deus. Verso 28. Que cada um examine a si mesmo. Autoexame. E assim coma do pão e beba do cálice. Como nós podemos resolver então? Examine o seu coração. Você tem rixas? Você tem diferenças? Examine o seu coração e vai sentar com o irmão para conversar com ele. Você já parou para pensar que você vai viver durante a eternidade? Você já parou para pensar que aquele irmão que você muitas das vezes tem rixa, você vai viver a eternidade com ele? Difícil, né, Marina? Que você tem dificuldade, você vai viver a eternidade. Se você vai viver a eternidade com ele, porque você não pode viver aqui e agora com ele? Bem, por causa do sangue de Cristo, por causa do corpo de Cristo que foi moído por vocês dois. Examine. Autoexame é uma das coisas que os cristãos perderam no nosso tempo, porque a gente está sempre muito ocupado. A gente está sempre muito ocupado, trabalhando, vendo Netflix, saindo, passeando. Mas a gente não tira um tempo para se autoexaminar, para sondar o nosso coração, para questionar as nossas motivações, para questionar as nossas decisões, para questionar as direções que a gente tem tomado na nossa vida, a forma como eu lido com a minha esposa, a forma como eu lido com a minha filha, a forma como eu lido com o meu irmão, a forma como eu lido com o meu trabalho. A gente não se autoexamina mais. A gente está no automático. E às vezes a gente cortou uma pessoa do nosso coração e a gente continua vindo na igreja, ensaiando, cantando. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. A gente come um pão e bebe o cálice, mas a gente está se tornando réu
a gente está se tornando um réu. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira porque Paulo vai falar no verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando a gente cultua para juízo? Quando a gente vem aqui no domingo e a gente está cheio de rixa, indiferença, facção no nosso coração. Isso é um culto para juízo. Porque quando Paulo está dizendo que quem come e bebe sem discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É olhar para a cruz, é olhar para a igreja. É considerar o próximo, é considerar o irmão. Você tem que discernir a igreja. Porque se você não discernir a igreja, se você não discernir o corpo, você vai comer juízo para si. Você vai beber juízo para si. É isso que Paulo está falando. E esse é um dos motivos pelos quais pessoas não cristãs não podem comer do pão e beber do cálice. Vocês entendem por que não pode? Porque elas não podem discernir o corpo. Porque elas não sabem o que é isso. Elas não entendem a obra redentora de Cristo. Elas não sabem o que a obra de redentora de Cristo causou, produziu, que é a igreja, o novo homem, o novo povo, a nova criação. É isso que Paulo fala. Um novo homem, um novo povo e uma nova criação. Eles não podem discernir isso. E olha o que Paulo vai falar no verso 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. É por isso que, por causa das facções, por causa que as pessoas estavam comendo pão e bebendo cálice indignamente. Porque os coríntios não estavam examinando a si mesmos. E o que Deus estava fazendo? Deus estava julgando. Deus estava julgando. Deus estava matando pessoas. Na nova aliança, tá, gente? Na nova aliança. Deus estava julgando, matando pessoas. Por causa do espírito faccioso na igreja. Por causa das facções. Olha como isso é sério. Dormir aí é uma analogia para morrer. Não é dormir, não. Muitos que dormem. Como assim dormir? É morrer. E ele diz que é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes. E não poucos. Não eram poucos, não. Paulo faz questão de registrar. Ele poderia dizer assim, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e alguns que dormem. Ele está dizendo, e não poucos. Haviam cristãos em Corinto que, por causa do espírito faccioso, estavam recebendo o juízo de Deus. As pessoas hoje acham que Deus não julga mais. Quando nós estudamos na Escritura, nós entendemos que há juízos temporais e juízos eternos. E o juízo eterno. Hoje as pessoas se concentram muito no juízo eterno. Não, Deus vai julgar realmente, mas tem coisas que Deus julga na história. Existem coisas que Deus julga na história. Isso é o que a gente chama de juízos temporais. E é o que Paulo está dizendo aqui. O contexto diz isso. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Juízo. Porque a unidade da igreja, que está fundamentada na obra redentora de Cristo, é algo muito precioso. Algo tão precioso. E é algo tão precioso porque Deus o Pai enviou seu Filho para salvar a igreja. Esse é o padrão quando Paulo vai escrever sobre para os relacionamentos que Paulo utiliza. Vós, maridos, amai
as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se entregou por ela. Se entregou por ela. Não brinque com a igreja, não brinque com a unidade da igreja. Não brinque. As pessoas mais próximas, quando a gente está conversando sobre a igreja, me mostram esses vídeos dessas loucuras que existem nas igrejas. E eu sempre fui muito duro em relação a isso. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem a gravidade do que é brincar com a igreja. As pessoas, elas se escandalizam mais, muitas das vezes, com coisas lá fora, com coisas pífias. Mas as pessoas não se escandalizam com falsas doutrinas, com os falsos mestres. As pessoas não têm ideia do quanto isso é grave. Isso é grave. Isso é sério. As pessoas estão brincando com a igreja. E Deus vai julgar esses homens que estão fazendo comércio da igreja, que estão explorando a igreja. Deus vai julgá-los. Porque a igreja é o povo pelo qual Cristo morreu. Não se pode brincar com a igreja. Não se pode brincar com as pessoas. Então havia pessoas morrendo, é o que Paulo está dizendo. Verso 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O autoexame. Isso mostra a negligência dos coríntios em fazerem autoexame. Se nós nos julgássemos, se nós nos autoexaminássemos, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Não se reúnam para juízo. Ou não cultuem para juízo. Não participem da mesa para juízo. Não desprezem o irmão por causa das dissensões. E vou te falar, o lugar infernal é o lugar onde tem divisões. Não sei se você passou já por igreja assim. É infernal. É infernal. É um pedaço do inferno na terra. É, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro e não há comunhão, não há unidade. Tudo que um faz, o outro critica. Tudo que um faz, o outro poderia ter feito melhor. Isso é infernal. Talvez você não tenha experimentado isso no ambiente comunitário da igreja, mas às vezes você já experimentou isso no ambiente familiar. Né? É um local que você não sente prazer em estar. E é sobre isso que Paulo está ensinando. Então isso nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que isso nos ensina é que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração. Nós devemos tomar cuidado nas nossas relações na igreja. E nós precisamos amadurecer, meus irmãos. Existem muitos cristãos que são imaturos e que acham que a igreja, as coisas na igreja têm que girar em torno do que ele acha, do que ele pensa. E qualquer coisa ele fica dodói. E qualquer coisa ele está resmungando. E qualquer coisa ele está se lamuriando pelos cantos. Cuide do seu coração, meu irmão. Cuide do seu coração. Peça para que o Senhor enche seu coração de amor, de paciência. Peça para que o Senhor mate seu ego de achar que tudo tem que girar em torno de você.
Não tem que girar em torno de você. A outra coisa que isso nos ensina é que nós devemos preservar a unidade da igreja. Nós não produzimos unidade, mas nós devemos preservar isso com muito cuidado. Com muito cuidado. E isso envolve a forma como nós nos relacionamos. A forma como, às vezes, um irmão vai me desagradar, obviamente, isso é natural. A gente precisa ter maturidade para isso. A gente não tem que virar as costas e ficar de biquinho e ir para casa. E ficar amargando isso, né? Isso é amargura. E isso ficar aqui, e você fica remoendo aquilo 1 mês, 2 meses. Daqui a pouco você está amargo. Você não fala mais com o irmão na igreja. Porque você não sentou e resolveu o problema. Ah, irmão, naquele dia você fez isso. Eu não gostei. Ah, tá bom, meu irmão. Me desculpa então, me perdoe. Tá bom. E abraça e beija, acabou. E os dois sentam e comem o pão e bebem o vinho. Se a gente quer ser uma igreja, se a gente quer ser sal e luz lá fora, se a gente quer ser uma comunidade que faça diferença na nossa cidade, a gente precisa se dar bem aqui. A gente precisa ser maduro. A gente precisa preservar a unidade. A gente precisa ser adulto. A gente precisa amadurecer. E não ficar cheio de ressentimento, de rixa, de ciúme. E a terceira coisa é que nós precisamos nos autoexaminar constantemente. Nos autoexaminar. As nossas motivações. Você precisa desconfiar de si mesmo. Você não desconfia de si mesmo? Você não interpela a sua própria consciência? Ou você acha que tudo que você pensa está certo, que está correto, está tudo bem? Você não duvida de si mesmo? Você não se dá a dúvida? Você não se questiona se o que você fez está certo, está errado, o tom que você falou, a maneira como você falou com o irmão? Se você não faz isso, você vai atropelar realmente as pessoas. E tudo isso é muito importante, meus irmãos, porque Cristo morreu pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Se examine. Nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice. Se examine. Se examine. Examine o seu coração, examine as suas motivações. Examine os seus afetos. Aqueles a quem você tem aquela rixa. E é claro que o texto está falando do ambiente comunitário, mas talvez você tenha um problema com o seu familiar, na sua casa, com o seu vizinho. Vai até ele amanhã e converse com ele. Porque Deus nos chamou à paz. Deus nos chamou à paz. Inimizade não é coisa de gente cristã. Porfia não é coisa de gente cristã. Facção não é coisa de gente cristã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue a trabalhar em nós e através de nós, para a sua glória. Amém. Amém. Vem, amigo. Vamos ofertar a casa do Senhor. Nossa, já ouviram minha voz, né? Acabou tudo, né? É a reserva da reserva. Vamos ofertar a casa do Senhor. Já está aqui o nosso... Nós temos novo caminho, né? Para ofertar. Não é isso? O Pix mudou? Ou ainda não? Mudou? Sim. Agora nós temos o nosso CNPJ. Ai, que coisa linda. 46793-366. Vamos cantar ao Senhor enquanto nós ofertamos a Ele, enquanto nós refletimos sobre tudo isso que foi falado agora, que foi tão intenso e tão poderoso para nós analisarmos. À medida que você for ofertando, você se levante e cante comigo.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Bem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Say
momento queremos te agradecer pelas ofertas, queremos te agradecer pelos ofertantes, te agradecer pelos mantimentos, porque o Senhor tem nos sustentado, te agradecer pela sua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã, a cada dia, no meio da nossa rotina de trabalho. Te agradecemos, Pai, pelos nossos empregos, que muitas vezes reclamamos, mas te agradecemos por eles. Pedimos ao Senhor para que isso tudo, essa rotina, não seja em vão, mas que nós possamos investir, Pai, investir dinheiro em pessoas, investir, Pai, esse dinheiro nesse local para que nós possamos atender, Pai, essa cidade, possamos atender esse bairro, possamos atender a quem precisa do Senhor, possamos atender a quem precisa de um socorro, Pai. Não pedimos ao Senhor para que o Senhor abençoe esse dinheiro, que essas ofertas possam se multiplicar, Pai, para que o Seu reino avance, para que o Seu reino seja expandido, Pai, para que possamos ser, Pai, cristãos fiéis e relevantes, Pai, nessa cidade, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos agora participar desse momento ímpar, bem sobrecarregado de informações, que eu creio que já não só estão aqui, mas desceram para cá. Então eu queria chamar aqui o Lucas e também o Leandro para ajudar no compartilhar dos elementos. Pode pegar os elementos. Nós vamos orar. Eu vou fazer um negócio diferente hoje, antes de vocês distribuírem. Marina, sai borrifando na mão de todo mundo. Diaconisa do álcool. Vai borrifando aí, depois vocês vão ver o que é para fazer. Rapidinho, vai rapidinho. Ayrton Senna morreu. Velocidade da Luz, que está viva. Já aposentou também. Que aí fica todo mundo com a mão desinfetada, né? Matado aí os micróbios, como diz o Jacan, bacteria. Amém. Pode levantar os elementos. Lucas, pode orar por eles. Posso orar? Senhor, nós queremos nesse instante, por tudo que a gente aprendeu hoje, desde a EBR, passando pela palavra da pregação, pedir ao Senhor que o Teu Espírito venha nos levar a examinar o nosso coração. Se há em nós um sentimento faccioso, se nós temos guardado no nosso coração algum sentimento contra algum irmão nosso, contra alguma irmã nossa, que nesse momento haja, Senhor, um arrependimento genuíno e que possamos, meu Pai, perdoar aqueles que nos ofenderam, mas também pedir perdão se nós ofendemos aos nossos irmãos. Se nós fomos a causa, Senhor, do mal-estar, do ferir, se nós somos a causa de levar ao nosso irmão ter esse pensamento pesado sobre nós, então nos perdoe, Senhor. Perdoe-nos e que a gente perdoe nossos irmãos e sejamos perdoados pelos nossos irmãos. E que nesse momento, Senhor, este momento tão belo, a gente entenda profundamente que somos corpo. Somos corpo. Não de uma cabeça decapitada, mas de uma cabeça que reina e rege esse corpo, Jesus Cristo. Então nós apresentamos ao Senhor esses elementos, Senhor, o vinho e o pão, com a certeza de que o Senhor se faz presente aqui, é o meio da graça do Senhor de edificar a nossa vida.
e que seja mais uma provisão para que sejamos sustentados, mantidos a perseverar, Pai, em nome de Jesus. Você vai receber, espera todo mundo receber para que a gente participe junto, podem ir. É assim que a gente estiver todos com o nosso pão, você que já foi batizado, já professou a sua fé, hoje é uma noite especial, então é o momento de celebrar. A palavra do Senhor diz que naquela noite ele pegou do pão. Ele pegou do pão. E a gente sabe que naquela liturgia o pão que ele pegou tinha um nome. Era o pão do sofrimento. Era o pão que representava o sofrimento do povo de Deus, de Israel. Um pão sem fermento, porque foi às pressas que eles tinham de sair. Não dava para esperar mais um minuto no meio do pecado. Só que Cristo, Ele não apenas nos mostra um pão físico, feito de trigo, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele se fez o pão do sofrimento na cruz do Calvário. Ele se entregou à dor. Ele se entregou à morte. Sim, Ele é o pão do sofrimento ali na cruz. Mas se tornou para a gente o pão da vida. O pão da alegria. O pão que nos traz o contentamento de saber que nós somos corpo de Cristo. Ele se faz presente no momento em que nós lembramos dele. Ele se faz presente no momento em que fazemos desse culto uma cerimônia em memória dele. Lembrar da sua morte, lembrar do seu sofrimento, talvez possa querer trazer ao nosso coração um momento de angústia, de tristeza, mas não é isso que o texto quer nos falar. É lembrar que Ele morreu para que nós tenhamos vida, que nós tivéssemos vida, e nós temos. E por quê? Para termos pacto com Ele, para termos vida com Ele, para nos assentarmos à mesa com Ele. Por isso é o Evangelho visto.
Agradeça pela carne que foi rasgada na cruz. Ao comer do pão, o Espírito do Senhor testifica em nosso coração que somos carne com Cristo. Somos corpo com Cristo. Corpo de Cristo. Agradeça ao Senhor, porque é isso que a Bíblia disse. E tendo dado graças, e coma com alegria. Um corpo não pode ser um corpo se não tiver aquilo que faz esse corpo ter vida, que é o fôlego de vida e o sangue que corre nesse corpo, fazendo com que esse corpo oxigene, respire e viva. E eu gostaria de convidar você a não apenas tomar o seu cálice, mas a compartilhar com o seu irmão. Afinal de contas, somos corpo. Por isso que eu pedi para que o álcool fosse passado. Você vai sair do seu lugar e vai compartilhar com o seu irmão, porque você é um corpo com ele. A ceia é esse relacionamento vertical e horizontal. Nos relacionamos com Cristo, nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com quem Ele é e com o corpo dele, que é o meu irmão e minha irmã. Então sai do seu lugar e compartilhe com ele desse cálice. Pensa
coisa nessa letra não, gente? Se nesse sangue lavado for, mais alvo que a neve serei? Sim, mas a gente foi lavado. Então, diante do Senhor, nós não seremos, nós somos alvos, porque Ele já fez. O VAR. Elane gosta. Senhor, obrigado porque nós podemos compartilhar do mesmo cálice, do mesmo corpo que foi nos entregue e também do mesmo sangue que foi nos entregue. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos purificou, e é só por causa disso que podemos estar diante de Ti, justificados, alvos, lavados, remidos. Obrigado, Senhor. Nós estamos diante do Senhor. O Senhor está sentado a esta mesa. Podemos, meu Pai, assim como sentimos o gosto do pão e sentiremos o gosto daquilo que vamos beber, fisicamente, mas espiritualmente, é saber que a presença do Senhor está aqui, e pelo aroma suave do Senhor, o seu perfume, podemos sentir e podemos tocá-lo pela fé, porque somos contigo corpo. E tendo dado graças, pegou do cálice e disse: este é o meu sangue, que é derramado em memória em favor de vós. Bebei, pois, todos. Aleluia! É momento de celebração. Estamos ceando com o Senhor. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Que alegria saber que estamos com o Senhor na mesa da comunhão e não estamos, Senhor, diante do julgamento de um juiz que vá condenar, porque o Senhor já exerceu da sua graça em nos perdoar. Fomos justificados, fomos, Senhor, e somos santificados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. E neste momento, Senhor, nós sabemos que não estamos cultuando para o nosso juízo. O Senhor nos alertou, nos levou ao arrependimento, nos arrependemos, pedimos perdão. Então estamos comendo para a nossa vida, para a nossa alegria. Obrigado pela ministração que o Senhor nos trouxe, meu Pai, pela vida do Teu Filho, do Teu servo Lucas, que nos adverte a não apenas, Senhor, estarmos atentos, mas a lutar pela unidade do corpo de Cristo, perseverando. Que seja este momento um momento de gratidão e de exaltação ao Teu nome. Obrigado, Senhor. Cantemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, exaltemos ao Senhor.
nós somos corpo. Sai do seu lugar. Você que pode. Abraça seu irmão e sua irmã, que não seja marido e esposa somente. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. A barriga apontando. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Nós vamos orar e assim que eu terminar aqui a gente já vai ter os... Não vai embora que não, que eu vou dar um aviso, tá? Os recados paroquiais. Senhor, obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu. A graça do Senhor realmente é maravilhosa e surpreendente. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nessa comunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar uma comunidade que entende que a centralidade do culto é o Senhor. E que está disposta, Senhor, a aprender mais de Ti. Andar à luz de Cristo. Obrigado, Senhor. Conserva-nos. Conserva-nos. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que nos alcançou e alcançou também a vida do Heitor, precisa da intervenção do Senhor em sua saúde. O Senhor pode, meu Pai, fazer com que a saúde dele se fortaleça e ele não precise, Senhor, passar por nenhum tipo de intervenção médica. Nós cremos, como também cremos que o Noah não precisará de nenhuma intervenção médica, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o médico dos médicos. E nós entregamos essas crianças e todas as crianças dessa comunidade e aqueles que haverão de vir, os que vão nascer, nas tuas mãos, preciosas mãos. E que a graça, maravilhosa graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Santo Espírito seja uma realidade na nossa vida para todo sempre. Amém, amém e amém. Senta aí rapidinho para eu dar alguns informes. Bom, como vocês viram, nós já temos... essa parte eu vou deixar até com você, Lucas. Nosso irmão Lucas foi eleito no dia 24 de junho como o nosso novo reverendo Lucas. Glória a Deus, é isso mesmo. E no sábado teremos a cerimônia de ordenação pastoral. Não é?
que será presidida também pelo nosso irmão reverendo Carlos Nascimento, pastor responsável por Barra do Sana e Casimiro do Abreu. Então nós vamos estar aqui com ele para esse momento tão importante, né, de bênção sobre a vida do nosso irmão e responsabilidade na vida do nosso irmão. Não é isso? Não é mesmo? Não é? Então, por favor, venham. Às 19h30 começaremos, né, já estaremos aqui, quem for chegando, para no máximo 19h45 iniciarmos. É um momento, entendeu? É um momento que eu esqueci, solene, né? Então eu vou vir com o meu colarinho clerical, não é isso? Não é mesmo? Né? Lucas vai vir de terno e gravata. Né? Não é mesmo? Né? Será um momento muito importante. Venham realmente bem vestidos. E para ser bem vestido não quer dizer que você tem que vir de terno e gravata, mas, né, um momento solene. Tirar foto, né, será algo que vai ser marcado na vida do nosso irmão, da nossa irmã, né, da sua família e na nossa também, né? Bom, então, sábado às 19h30, não é sexta e nem domingo, é sábado. A nossa programação, terça-feira teremos às 19h30 o DNA, Teologia Reformada, com a doutrina da revelação especial, né? O Evangelho alcançando o pecador, Deus buscando o perdido. No domingo às 20 horas, na quinta-feira às 20 horas, temos nosso pequeno grupo, trabalharemos o texto de hoje, né? O Lucas estará conduzindo esse pequeno grupo, pois ele pregou hoje. No sábado, nosso encontro aqui, às 19h30 para a ordenação do Lucas. Domingo, às 18 horas, Escola Bíblica do Redentor, é o vice, né? Escola EBR, é mais fácil falar EBR, com a artigo 34, né? A gente fez uma troca propositalmente, falamos sobre a ceia, hoje 35, para 34 falar do batismo semana que vem. E à noite, às 19h30, o culto com o tema Unidade na Diversidade do Espírito. Vale bem a pena frisar isso, né? Unidade na diversidade do Espírito. A mensagem de 1 Coríntios capítulo 12. Tá bom? Mais algum recado, Lucas? Bom, gente, vou ser breve, né? Já me ouviram falar muito hoje. É só para comunicar, né, realmente isso, que a partir de agora de julho eu fui nomeado pelo conselho para estar cuidando da parte da tesouraria. Foi também eleito um conselho fiscal, como todos sabem, né, que eu acho que é Lucas, Ramila e Matheus Miller, né? Vai ser criado um grupo no WhatsApp. A responsabilidade do conselho fiscal é monitorar o tesoureiro, no caso que sou eu, né? Eu vou prestar contas ao conselho fiscal. Nós abrimos nossa conta, como já foi informado, né? E a partir de agora eu pretendo fazer uma prestação de contas do relatório mensal, tá? Tem sido bimestral, talvez eu pretenda, a gente vai conversar ainda sobre isso, e não somente pelo WhatsApp, mas também uma prestação pública, porque os irmãos podem isso aqui e tal. Provavelmente isso vai ser, talvez pós-culto, a gente vai estar definindo isso como conselho. Ok? Acredito que seja só isso. Quaisquer informações, os irmãos podem me procurar em relação a isso, né? Vai ser criado um grupo, junto com o conselho fiscal, para a gente poder estar dando andamento a isso daí na parte financeira da nossa igreja. Ok? Só isso aí. Boa semana a todos. Vamos que vamos.